Obrigado, bom dia a todos, bem dispostos. É um gosto estar em casa para partilhar convosco algumas reflexões. Eu vou fazer aqui um hacking do que me era pedido, porque o estado de inovação pressupunha aqui uma espécie de retrovisor, ou olhar para trás. Eu gostava de vos convidar a virem comigo e fazermos antes uma viagem ao futuro. E, portanto, bem-vindos se me puderem pôr os slides, por favor. Bem-vindos a 2030. Queria-vos dar as boas-vindas a 2030. Como sabem, em 2030 a lei obriga-me a dizer que a minha apresentação foi gerada por um sistema de inteligência artificial. Eu fiz um prompt para esse sistema e pedi, por favor, analisa-me a evolução do estado da inovação em Portugal de 2022 até 2030. E a ferramenta de inteligência artificial gerou estes slides e, portanto, a lei obriga-me a fazer este disclaimer. Posto isto, o que é que aqui em 2030 nós conseguimos observar? Observamos que fizemos uma evolução absolutamente extraordinária. Vamos olhar em 2022, no European Innovation Scoreboard, Portugal era considerado um país, um inovador moderado, com uma performance à volta de 85% da média da União Europeia. E em 2022 essa nossa performance tinha caído relativamente aos anos anteriores. E estávamos com uma performance, se bem se lembram, abaixo da média e a crescer abaixo da média dos nossos concorrentes inovadores moderados. Ou seja, outros países inovadores moderados estavam a acelerar a sua performance em termos de inovação no conjunto de indicadores que o European Innovation Scoreboard analisa. O nosso crescimento acontecia a uma rate, a um ritmo menos acelerado e o gap estava a aumentar. Ou seja, a nossa capacidade de inovação face à média da União Europeia e dos países analisados, esse gap estava a crescer. Em 2022, este era o nosso ponto. E temos que estar orgulhosos, porque agora aqui em 2030, nós hoje já somos um strong innovator. A nossa performance já está a 123,8% acima em relação à média da União Europeia. Estamos acima dessa média, estamos a crescer a um ritmo rápido e hoje não só anulamos o gap face aos nossos concorrentes diretos, mas ultrapassamos esse gap e somos hoje líderes em inovação. E temos que estar orgulhosos disso. Em 2022, tínhamos algumas forças relativas. Tínhamos um número muito interessante de estudantes de doutoramento estrangeiros, tínhamos uma capacidade de penetração de banda larga, o apoio que o governo e as entidades públicas estavam a prestar à investigação e desenvolvimento em contexto empresarial era significativo, era interessante. Tínhamos uma população com educação terciária, com um nível de qualificações do ensino terciário muito interessante e tínhamos alguma força na capacidade de fazermos publicações ou copublicações em parceria, em investigação e desenvolvimento colaborativo entre empresas e universidades públicas e entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Não estávamos tão bem em 2022, se bem se lembram, eu sei que isto já foi há muito tempo, no nível de investimento que fazíamos em inovação por colaborador, nas tecnologias relacionadas com o ambiente e com a descarbonização, na produtividade e na capacidade de colaboração dentro das nossas PMEs. Estas eram as nossas forças e as nossas fraquezas principais. E estávamos a piorar naquilo que tinha a ver com tecnologias relacionadas com o ambiente, depois de um crescimento no início na primeira década do século, um crescimento muito interessante nas tecnologias relacionadas com o ambiente. Estávamos a decrescer nas design applications, ou seja, nos design-based consumer goods, estávamos a perder alguma tração e estávamos a perder também no investimento em inovação não relacionado com investigação e desenvolvimento. As nossas forças maiores, o nosso crescimento, a nossa melhor performance estava, como há pouco disse, no número de estudantes de doutoramento estrangeiros, nas publicações e nas publicações em parceria público-privada, se quisermos. E nós conseguimos, de facto, uma evolução absolutamente extraordinária e temos que estar orgulhosos disto. Hoje, em 2030, nós crescemos substancialmente, a nossa força relativa está muito na capacidade que temos de vender produtos inovadores, na capacidade de gerarmos emprego em atividades e empresas inovadoras, na capacidade de continuarmos a ser líderes nas tecnologias que estão a descarbonizar o nosso planeta, na capacidade de gerar colaboração nas nossas PMEs ao nível da inovação e no nível de investimentos que estamos a fazer em inovação. Continuamos a precisar de melhorar no número de patentes que conseguimos registar,
nos investimentos em investigação e desenvolvimento no setor público, nos investimentos em venture capital e na mobilidade de emprego científico e tecnológico. E as nossas forças que cresceram, sublinho, a capacidade de hoje, em 2030, sermos um grande vendedor de produtos inovadores. As nossas dificuldades, temos ainda um sistema financeiro associado ao capital de risco e ao empreendedorismo que precisa de ser trabalhado. Ainda assim, é absolutamente significativo assinalar que aqui em 2030 o nosso progresso enquanto país é substancial. E isso traduz-se, porque a inovação não é um fim em si mesmo, ela é um meio para atingir um fim. Isto traduz-se no nosso comportamento, no comportamento da nossa economia do ponto de vista da competitividade. E recorro ao World Competitiveness Ranking do IMD para vos recordar que em 2022, em 63 países analisados pelo IMD, nós estávamos na posição 42 ao nível da competitividade. E estávamos a perder competitividade por comparação aos anos anteriores. E onde é que nós tínhamos maiores dificuldades? Sobretudo em categorias relacionadas com a eficiência governamental e do setor público, mas também em eficiência nos nossos negócios. Baixos índices de produtividade e de eficiência e uma dificuldade muito grande ao nível da capacidade de gestão nas nossas empresas. Em 2022, esta era a nossa realidade. Sim, também uma economia doméstica relativamente pequena e pouco dinâmica, um enquadramento fiscal que não era particularmente convidativo e favorável, ou tão favorável quanto gostaríamos aos negócios, mas fundamentalmente este era o nosso panorama do ponto de vista da competitividade em 2022. E quando inquiridos os principais executivos, os principais líderes empresariais deste país quanto àquilo que são os principais indicadores de atratividade, eram referidos a capacitação, a qualificação da nossa força de trabalho, a infraestrutura e a nossa competitividade do ponto de vista de custos. Ainda éramos percebidos como sendo competitivos no custo. Bom, sobre a competência do governo, 0%, mas era uma opinião. Um regime fiscal pouco competitivo, um ambiente empresarial amigável ou amigo dos negócios, apenas 33%. Este era, se bem se lembram, em 2022, o nosso ponto de situação. E com esta capacidade que tivemos de investir estrategicamente em inovação, de dar um salto quantitativo e qualitativo na forma como encaramos e incorporamos inovação no nosso dia-a-dia, seja no setor público, seja no setor privado, nós hoje estamos orgulhosos, em 2030, de sermos o 16º país mais competitivo do mundo. Em 63 países que são analisados, crescemos e melhoramos substancialmente, sobretudo do ponto de vista da eficiência dos negócios, e reparem como demos um salto quântico, eu diria, na qualidade da gestão nas nossas empresas. Fizemos um esforço coletivo absolutamente assinalável, melhorando a capacidade de gestão das nossas empresas e aumentando produtividade, melhorando as condições de trabalho. Os nossos preços aumentaram e ficamos menos competitivos aí. Mas não estamos mais a concorrer pelo preço. E quando olhamos para os principais indicadores da atratividade, os nossos empresários hoje dizem que, fundamentalmente, a nossa força de trabalho, o nosso nível educacional e, sobretudo, ao nível do ensino superior, mas também um ecossistema amigo dos negócios e um regime fiscal competitivo e a capacidade e o dinamismo da nossa economia. É um salto absolutamente impressionante e nós devemos estar orgulhosos. Em resumo, este foi um caminho coletivo que fizemos e que devemos, de alguma forma, refletir sobre ele. Para chegarmos aqui, fizemos este caminho coletivo, fizemos uma aposta estrutural no reforço da qualidade de gestão. Lembram-se daquele choque de gestão que foi decidido em 2023, quando fundamentalmente foram gerados os incentivos para pegarmos naquelas 4 business schools de ranking Financial Times que tínhamos em Portugal e transmitirmos e passarmos esse conhecimento de forma estruturada para os gestores das nossas empresas, pequenas, médias e grandes empresas. Esse choque de gestão tem hoje, em 2030, resultados absolutamente impressivos. Assumimos que a inovação tem um caráter estratégico. Deixamos de querer fazer fogo de artifício, deixamos que tínhamos que fazer inovação porque os outros estavam a fazer, deixamos de pensar a inovação de forma desgarrada da nossa estratégia, começamos a usar a inovação para entregar objetivos estratégicos em contexto de extrema incerteza e aproximando essa inovação da capacidade de gerar valor no bottom line e no negócio. Aumentamos decididamente o investimento
em investigação e desenvolvimento e inovação. E esse aumento de investimento tem gerado resultados na capacidade que hoje temos de vender serviços e produtos absolutamente inovadores, por exemplo. Reforçamos o desígnio estratégico da qualificação do talento, não apenas olhando para o ensino superior, mas repensando, lembram-se, em 2023, todas aquelas greves de professores que existiram, etc. Aproveitamos esse momento para repensar todo o sistema de ensino público, que passou verdadeiramente a funcionar novamente como um elevador social, que permitiu mais e melhor acesso a todas as gerações do nosso país a educação de qualidade, muito alinhada com aquilo que são os objetivos do nosso país e as necessidades do nosso país. Aumentamos substancialmente a nossa produtividade e a nossa competitividade. Melhor gestão, pessoas mais qualificadas, inovação como desígnio estratégico e os resultados fizeram-se sentir. Fantástico é que melhoramos também significativamente a remuneração média das nossas pessoas. Os nossos salários aumentaram. As pessoas hoje, como sabemos, vivem bastante melhor. E isso significa que estamos a conseguir reter os nossos melhores talentos. E lembram-se daquela geração mais qualificada de sempre que fugiu? Nós estamos a conseguir trazê-los de volta. Portanto, o que eu vos queria dizer, parabéns a todos. Este esforço foi absolutamente extraordinário, absolutamente notável e nós temos que estar orgulhosos dele. E neste Prémio Nacional de Inovação, nesta 8ª edição do Prémio Nacional de Inovação de 2020 e 30, temos tanto por onde escolher. Vai ser difícil, júri. Boa sorte. Muito obrigado a todos. Vou ficar? Obrigada, Rui Coutinho. Não sei por vocês, mas eu estou ansiosa por 2030, por 2030 exatamente. Eu agora pedia que sentasse. Não sei se têm algumas questões, podemos abrir as questões à audiência, se alguém tiver alguma questão para colocar ao Rui. Máquina do tempo ainda não temos, para chegar lá mais rápido. Gostávamos muito, mas ainda não dá. Por isso, se tiverem alguma questão estejam à vontade. Mas eu pedia-lhe já um desafio. Falou muito aqui no ambiente empresarial e de negócios. Qual o papel da inovação em promover o crescimento de negócios, mesmo neste 2023, em tempos de inflação histórica? Nós, neste contexto de nova incerteza, ou seja, há uma nova camada de incerteza, nós todos os anos temos uma nova camada de incerteza e esse é o novo normal. Nós acreditamos que a inovação tem um papel absolutamente fundamental na tradução daquilo que são os objetivos estratégicos em negócio. Ou seja, quando o ambiente empresarial é relativamente estável, quando a concorrência é mais ou menos identificável, quando os preços das matérias-primas estão estáveis, as condições financeiras estão mais ou menos estáveis, é relativamente fácil pedirmos ao negócio para entregar o valor. O negócio sabe traduzir de forma imediata e muito mais rápida aquilo que são objetivos estratégicos e, portanto, o objetivo estratégico facilmente, através do negócio, vai ser convertido em valor no bottom line. Quando temos esta camada de incerteza adicional, a inovação consegue fazer esta intermediação de forma mais interessante. É que, já muito provavelmente, em muitas circunstâncias, por força destas questões que acabei de referir, as matérias-primas, os custos energéticos, a inflação, a instabilidade política e geopolítica, a instabilidade ambiental, a instabilidade demográfica, hoje nós precisamos de experimentar abordagens diferentes. Precisamos de olhar para os problemas com lentes novas que permitam perceber como é que, a partir dos produtos que nós temos, podemos ter novos e melhores modelos de negócio, como é que, a partir de novas necessidades que estamos a identificar nos clientes, conseguimos criar novas propostas de valor mais adequadas e, portanto, a inovação tem esta capacidade de, através de experimentação, tentativa e erro. Só uma nota, eu gosto de dizer isto, nós fazemos inovação não é porque gostamos de risco. Se gostam de risco, vão ao casino. Nós fazemos inovação precisamente para gerir e mitigar risco. E num contexto de extrema incerteza, com uma camada adicional que estamos a ter este ano, a inovação permite-nos precisamente gerir e mitigar o risco. Como? Explorando mais, tendo mais portfólio de iniciativas que permitem buscar novas propostas de valor, novos modelos de negócio e, dessa forma, endereçar aquilo que possam ser potenciais perdas, mas mais importante do que isso, eu acho que neste contexto, em vez de olharmos só para a lógica da sobrevivência, às vezes temos que o fazer, nós temos que perceber como é que vamos prosperar, como é que daqui, desta disrupção, olhamos para isto com o copo, como olhamos para o copo meio cheio e dizemos a disrupção gera um conjunto de oportunidades. Eu acho que a inovação ajuda muito a tangibilizar essas oportunidades e transformá-las o mais rápido possível em negócio.